Na década de 1950, o aeroporto de Passo Fundo ele tinha 2 voos diários para Porto Alegre. Você sabia disso? Olha, essa é apenas uma das informações que estão no Instituto Histórico de Passo Fundo. O local abriga mais de 1.100 volumes e 15 mil documentos. O Instituto Histórico de Passo Fundo comemora hoje 65 anos. E para falar um pouquinho mais sobre essa entidade, nós convidamos o presidente do Instituto, Fernando Miranda. Seja muito bem-vindo ao PFTV. A gente quer começar entendendo como surgiu o Instituto Histórico 65 anos atrás, quem fazia parte na época da criação do Instituto. Pois é, na década de 1950, o jornalista Jorge Edete Cafrune, que na época era redator do Jornal Nacional, ele consegue reunir um grupo de pessoas da sociedade muito diversos, que pensavam muito diferente. Ele consegue reunir políticos do PSD, do PTB, do Partido Comunista Brasileiro, que na época estava no ostracismo, na pessoa do Eduardo Barreiro, pessoas do PSP, consegue reunir um padre, Jacó Stein, o reverendo Sadi Machado, consegue reunir o Múcio de Castro, que era o diretor do Nacional, o Túlio Fontoura, que era do Diário da Manhã, jornalistas, poetas como o Gomercindo dos Reis, enfim, um grupo de pessoas representativas e completamente diversas. Isso é uma questão bem interessante porque para juntar um grupo desses, de tamanha diversidade, tinha que ter um ideal muito grande em comum. E o ideal era? Inicialmente o ideal era a comemoração dos 100 anos, o centenário da emancipação política do município. E daí surgiu o em 1957. Outra pessoa que tinha 30 e poucos anos na época era o Deoclides Zamansky. Imagina o Zamansky, aquele que a gente conheceu já com uma certa idade, fotógrafo, ele estava continuando a construir aquilo que viria a ser o maior acervo fotográfico do século XX e que até hoje a gente pesquisa e considera e traz todas as lembranças e faz todas as homenagens. Bom, 65 anos se passaram desse encontro, desta reunião com todas essas lideranças. Hoje, o Instituto Histórico de Passo Fundo, ele guarda que tipos de materiais? Pois é, só complementando aquele assunto anterior bem rapidamente, além dessa comemoração dos 100 anos, tinha subjacente uma outra coisa mais forte ainda, que era vamos dizer assim, a afirmação da identidade de Passo Fundo como a líder de toda a região norte do estado. E aí entra o Instituto Histórico como o repositório, como a que faz a custódia de toda essa história e de toda essa memória. Passados todos esses anos, hoje então, o Instituto tem fotografias, recortes de jornais. Tem mapas, tem documentos, tem a primeira ata, por exemplo, de 1857, ali do capitão, a primeira ata que surgiu a Câmara Municipal de Vereadores. Nós temos todo o livro, tem vários documentos digitalizados em parceria com o Arquivo Histórico Regional. Mapas, tem um mapa representativo de 1853, ainda antes da emancipação, quando a cidade, a vila ou a povoação deveria ter por volta de 500 habitantes. Olha, e tem muita história curiosa. Há pouco eu falei aí que Passo Fundo já teve 2 voos diários a Porto Alegre, né? Isso aconteceu na década de 1950. Pela Savag e Varig. As duas empresas, as duas companhias aéreas que operavam naquela época. Lá no aeroporto de São Miguel. E o nome Aeroporto Lauro Cortes também tem uma história. O aeroporto Lauro Cortes. Por muito tempo ele ficou assim meio sem saber direitinho quem era o Lauro Cortes, né? Numa pesquisa ou numa recuperação do acervo do Aeroclube, a gente acabou descobrindo muitos dados. O Lauro Cortes, ele se formou no Aeroclube aqui em Passo Fundo, foi instrutor de voo, depois ele entrou na Savag, uma companhia aérea, e ele acabou falecendo num acidente aéreo em Pelotas. E depois o Daniel Dipp, que na época era deputado federal, propôs, o aeroporto era federal, propôs o nome e ficou então o aeroporto Lauro Cortes. Sobre a rua mais charmosa de Passo Fundo, que é a Moron, que muita gente escreve do jeito errado, tem alguma história bacana? Na verdade hoje é um consenso, Moron é um nome espanhol, então portanto é com N,
No final, né, usa a letra N. E é uma homenagem à Batalha de Morón, que fica perto de Buenos Aires, na Guerra contra Rosas, que se deu em 1852. Então, essa é uma homenagem a Morón. Passunenses não participaram diretamente nessa batalha, não se tem documentos sobre isso, mas o Brasil estava envolvido e passunenses participaram nesse período de Paissandu, ali que estava envolvido na mesma configuração. Olha, o Fernando aqui teria muitas histórias para contar e elas todas estão no Instituto Histórico. Quem pode fazer uso desse espaço? Olha, ele está aberto à comunidade no seguinte sentido: terças-feiras, 6h30 da tarde, a gente tem reuniões abertas à comunidade. Terças, 6h30 da tarde, é aberta à comunidade. Outros horários, a pessoa pode ir lá, mas para pesquisar teria que fazer um agendamento. Escolas, coordenadores pedagógicos, diretores, podem organizar turmas também. Mais especificamente, a gente tem esse projeto Museu a Céu Aberto, onde as escolas agendam e participam com um passeio guiado, um passeio de coisa. Até mostrar a capa desse livro aí, que ganhou um prêmio pela Secretaria de Cultura. Não é o fim. Morte não é o fim, em parceria com o Arquivo Histórico Regional, a gente desenvolveu esse projeto. E do que saiu do projeto foi esse livro aí, além de um guia do cemitério Veracruz, que é basicamente um museu a céu aberto que a gente está nesse projeto aí. Para turismo, educação, cultura. Fernando, muitíssimo obrigada, parabéns aí pelos 65 anos do Instituto que você vem tocando aí nos últimos tempos. Muitíssimo obrigada. Toda a equipe. Obrigada.